Olá pessoal, essa aula faz parte dos webinars da disciplina de Anatomia Topográfica da Universidade Federal do Maranhão. É destinada a alunos, assim também como a residentes de cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo. Nós vamos comentar aqui sobre o tratamento, diagnóstico e tratamento da colestite aguda calculosa. Não tenho conflito de interesses em relação ao assunto, exceto pelo interesse acadêmico que temos pelo tema. A colestite aguda calculosa é a principal causa de abdômen agudo acima dos 50 anos. Abaixo dos 50 anos, a apendicite aguda ela é que tem esse protagonismo aí do abdômen agudo inflamatório. A doença ela já é conhecida há bastante tempo, sendo descrito a sua sintomatologia desde a época de Hipócrates, mas essa mudança no tratamento da doença ela ocorreu aqui em 1882 na Alemanha através da primeira colestectomia convencional realizada por Karl Langenbuck. O paciente ficou internado mais de uma semana e teve uma boa evolução. Em 1985 ocorreu uma verdadeira revolução do tratamento da doença calculosa da vesícula biliar, com a incorporação da videolaparoscopia, que também na Alemanha, através de Erich Müller, realiza a primeira colestectomia videolaparoscópica. Dentro da epidemiologia, a tendência é que essa doença ela aumente a sua incidência por vários fatores, como o envelhecimento da população e também o sobrepeso e a associação com doenças metabólicas, e que será cada vez mais comum no dia a dia nosso da cirurgia do aparelho digestivo. A história natural, apesar de ser uma doença que tem o cálculo na vesícula em sua maioria ser assintomático, a grande maioria dos pacientes, mas em virtude da sua incidência ela torna a necessidade dos atendimentos de emergência muito comum. Fazendo uma comparação desses dados de 2010 com os dados de 2019 do professor Júlio, a gente pode fazer uma inferência de aproximadamente 1.500 casos por dia no Brasil de colestite aguda calculosa. É uma doença bastante frequente. A fisiopatologia ela passa por um processo de obstrução do ducto cístico. A partir disso, uma sobreposição de inflamação, infecção, isquemia, podendo chegar até a necrose da vesícula biliar. Por isso, é dividido dentro da sua fisiopatologia em 3 etapas. Até 72 horas seria uma fase edematosa da doença, em que não está presente ali o aspecto da infecção junto com a isquemia. A partir ali que ela começa a ficar mais evidente a partir do 5º dia. É claro que essas barreiras não são estanques, e a partir de 5 dias existe um grande risco de você ter uma formação de um empiema de vesícula, ou seja, uma colestite aguda supurativa realmente, dentro da evolução. A partir dessa classificação, nós podemos até uma forma de conversarmos em graus e isso ser descrito em artigos científicos. Existe uma classificação da Associação Americana de Cirurgia do Trato Gastrointestinal, que vai desde um leve edema até a formação de fístulas intraabdominais com perfuração da vesícula, do grau mais leve até o grau mais severo. Em relação às alterações morfológicas da vesícula, a gente percebe que ocorre um grande edema, Esse paciente aqui já com áreas de necrose, um líquido pericolecístico, fica bem evidente ali esses pontos enegrecidos na parede da vesícula, com formação já com uma fase já pré-perfurativa. Então essa evolução é muito comum, então nós devemos também nos guiar por esse tempo de evolução, entre 72 horas, 5 dias de evolução com as suas alterações morfofuncionais. O diagnóstico
claro que nós levamos em consideração o quadro clínico do paciente, né? A sua epidemiologia. Existe a clássica quadro dos 4F, que são pacientes do sexo feminino, acima de 40 anos, com sobrepeso e que tem uma história de gestações. Então esse paciente é o paciente típico do cálculo na vesícula, né? Mas o quadro clínico ele vai desde uma cólica biliar, uma dor forte em cólica na região do hipocôndrio direito, relacionada a uma alimentação ali gordurosa anteriormente, associado a náuseas, vômitos. A presença de febre já mostra uma evolução mais severa com infecção. A presença de massa palpável, exame físico, assim também como icterícia, você tem que pensar em situações de complicação da colestite aguda. Esse é o quadro, né, da característica da dor abdominal, que diferenciando aqui do aneurisma da aorta abdominal, uma dor lancinante, né, entanto que a cólica biliar ela tem essas salvas, levando em consideração esse tempo de 6 horas de evolução. O paciente que está com mais de 6 horas de dor sem melhora, você tem que pensar em algo mais agressivo e mais complicado. Tá? Diferente da gastroenterocolite, né, que tem uma evolução muito mais benigna, né, e da apendicite aguda, que realmente ela não melhora enquanto não ocorre esse tratamento adequado. Fazendo a associação entre o diagnóstico clínico, exame físico, a avaliação da bioquímica do paciente, né, as provas de função hepática, associada ao exame radiológico. Na maioria dos casos, a ultrassonografia de abdômen superior ela dá esse diagnóstico, tem uma alta sensibilidade, uma boa especificidade, sendo reservado a tomografia computadorizada com contraste, quando você suspeita de alguma complicação local, que seja uma fistulização, umas provas de função hepática muito alteradas, ou então até para dar o diagnóstico diferencial com uma associação com outro tipo de doença, como no caso desse aqui, entre uma evolução de uma colestite aguda com pancreatite aguda também grave. Essa avaliação da tomografia computadorizada ela é muito interessante, que ela consegue dar a diferenciação justamente das principais complicações evolutivas da colestite aguda, né? Que é o empiema, a perfuração da vesícula, a obstrução, que seja ali uma pseudo-obstrução, como ocorre na síndrome de Mirise, ou então até mesmo uma perfuração com obstrução, como ocorre com o íleo biliar, ou então a síndrome de Bouveret, e as fistulizações internas, né? Como já mencionado. Os critérios de diagnóstico, então, eles são bem especificados através das manifestações clínicas. O exame físico, nós temos o clássico sinal de Murphy, que é a palpação com dor do ponto de Murphy, né, que é o ponto cístico de Murphy. Sinais sistêmicos associados a exames bioquímicos, associados a exames de imagem. Então, com essa associação, você consegue classificar a colestite aguda em um grau leve, moderado ou grave. O grau severo, o grau 3, é quando o paciente já tem repercussão em sistemas, tá? E o grau moderado é quando ele tem mais de 72 horas de evolução ou ele apresenta alguma complicação local, como por exemplo um abscesso, um líquido pericolecístico, com uma resposta inflamatória muito mais evidente. Dentro do tratamento, existe o protocolo o guideline de Tóquio, né, que isso é utilizado como padrão de tratamento e de avaliação desses pacientes. Então, o tratamento da colestite aguda ele é cirúrgico, de preferência realizado de maneira precoce, dentro das 72 horas de evolução. Também, de preferência, utilizando técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, com uma avaliação adequada da logística do serviço, né? Esse serviço ele tem uma equipe cirúrgica ali, com expertise para lidar com esses casos, e também com a capacidade de se realizar uma colangiografia, seja ela de modo seletivo ou de modo de acordo com a equipe, se ela utiliza isso de modo como rotina. Então, dentro da classificação entre leve e moderada,
logo inicialmente, através do tratamento clínico, né? Medida de suporte, jejum, hidratação, utilização de antibióticos e analgésicos, você avalia a performance estática desse paciente, os fatores prognósticos não contraindicam a cirurgia, e se ele tiver uma equipe ali adequadamente treinada, esse paciente vai para uma colestectomia precoce, ou seja, realizada assim que tem o diagnóstico. Como um caso desse aqui, uma colestite em fase inicial, né, edematosa, só com um plastrão ali local, e que pode ser realizada tranquilamente por técnica minimamente invasiva. A cirurgia começa geralmente por uma aspiração do conteúdo da vesícula para poder termos facilidade de manusear a estrutura, né? A dissecção das estruturas adjacentes com muito cuidado para não ter uma perfuração, lembrando das relações anatômicas aqui, em especial da flexura hepática do cólon, ali da segunda porção do duodeno, que esse processo inflamatório ele pode causar uma aderência mais firme e com isso levar uma fistulização no momento da dissecção. Então sempre procurando, aqui nós estamos fazendo uma dissecção com auxílio do aspirador, em manobras que podem ser utilizadas desde a hidrodissecção até a visualização da visão crítica de segurança das 3 estruturas do pedículo. Os trabalhos de meta-análise já mostram isso, né? E também os trabalhos randomizados controlados, que essa abordagem da colestectomia precoce ela tem um impacto, né, na morbidade do paciente, com melhora da morbidade e também com tempo de internação, apresentando custo-efetividade. Então, sempre que possível, o paciente não tenha nenhum fator contraindicador naquele momento, sistêmico, né, ou então você não tenha um problema logístico para tratar esse paciente, realizar a colestectomia nas primeiras 72 horas após uma adequada avaliação pela equipe médica. Então, sempre a primeira manobra aí após a identificação da vesícula, aspiração do líquido, dissecção, um processo inflamatório intenso, né, que ocorre ali um edema, com um hiperemia, então por isso o campo ele fica um pouco mais sujo de sangue, né? Aí a gente vê a impactação do cálculo, e como esse paciente ele já tinha essa impactação, optou-se por realizar uma medida de proteção da via biliar, que foi uma colestectomia subtotal, com a retirada dos cálculos, tá? Visando com isso, prevenindo a lesão da via biliar. Então, com isso você consegue resolver o foco infeccioso local, trata a doença e protege a via biliar fazendo uma colestectomia subtotal, deixando ali infundível. É claro que para isso a equipe precisa ter um treinamento em técnicas de sutura, intraoperatório, material adequado e fio também adequado. Sempre que possível usar um fio absorvível, né? Aqui nós estamos utilizando o PDS, que é o fio mais indicado para trabalhar com a via biliar. Já nas colecistites moderada a grave, avaliando também a performance de estado do paciente, os fatores prognósticos dele, se ele tem algum fator ali que contraindica naquele momento, ou seja, uma instabilidade, alguma coisa, problema sério no coração, se você precisa de uma retaguarda de UTI, uma outra comorbidade, descartando ou então se resguardando de todos esses cuidados, CVL também a colestectomia videolaparoscópica de urgência. O que são fatores prognósticos, né? Que você está diante de um paciente que praticamente ele é uma tempestade perfeita, né? Paciente do sexo masculino, acima de 65 anos, com doenças metabólicas, em especial diabetes tipo 2, com sobrepeso, né? Com comorbidades que impactam a saúde do paciente, como ASA3, a presença de um leucograma bem infeccioso e fatores aqui como a proteína C reativa, e o exame de ultrassonografia mostrando o espessamento da parede da vesícula muito importante. Então são dados que facilmente o cirurgião ele tem como avaliar
sem nenhum grande exame complementar de complexidade. Um exame físico, história clínica, uma ultrassonografia você consegue, e com uma bioquímica também básica, você consegue ver se você está diante ou não de um paciente que pode ser um desafio terapêutico maior e se preparar tanto para a cirurgia. Temos que lembrar que a colestectomia ela não é uma cirurgia simples, não pode ser banalizada. Isso aqui é um estudo norte-americano com 712 mil colestectomias, quase 90% por videolaparoscopia, que mostrou uma morbidade de quase 9,5%. Um outro estudo europeu que também avaliando só os pacientes com quadro de abdômen agudo relacionado a cólica biliar e colestite aguda, com uma coorte de 30% de pacientes, mostrando uma mortalidade de 0,15%. Então, uma mortalidade que ela está presente, estatisticamente baixa, mas quando nós colocamos isso em valores absolutos, relativos à quantidade de pacientes que são atendidos, isso causa um impacto no número total de pacientes. Nesse estudo, os fatores prognósticos que foram vistos: idade acima de 70 anos, presença de comorbidades, doentes que eram submetidos à cirurgia de urgência, a via convencional mostrando que doenças mais complexas, com fistulizações, uma necessidade de exploração da via biliar, e também a presença de complicações perioperatórias relacionadas a essas comorbidades tiveram um impacto associado ao aumento da mortalidade. Então, de maneira geral, esse é um trabalho clássico, de 1994, logo ali ainda com o processo de implantação da videolaparoscopia, a gente vê que a videocolestectomia realmente ainda tem uma morbidade. Nós não devemos, mais uma vez, ratificando o que falamos anteriormente, banalizar o procedimento, pois apresenta uma morbidade considerável, em torno de 10%, uma morbidade também fixa, uma lesão da via biliar, isso aqui que talvez seja o ponto mais importante para nós falarmos um pouco sobre a prevenção desses eventos, que é a lesão inadvertida da via biliar, em torno de 0,3%, assim como as fístulas, tanto biliares, a lesão do intestino delgado e o sangramento relacionado ao tratamento cirúrgico. Então, o que nós percebemos com esses dados é que a maior mortalidade da videocolestectomia, mesmo com o avanço dos aparelhos, com um bom treinamento da equipe, é algo raro, mas que infelizmente acontece muito. Esse trabalho ele nos chama a atenção qual o papel da colangiografia intraoperatória. O que nós podemos ver é que a colangiografia ela não só identifica lesão da via biliar com colangiografia, e sem colangiografia ela identifica de maneira mais clara a anatomia da via biliar, mas também pelo próprio fato de você ter que trabalhar em cima da via biliar para poder cateterizar a via biliar para fazer o exame de imagem, você acaba tendo um efeito de sobreposições de doenças e de lesões. Isso é um fato muito interessante. Esse trabalho ele avalia especificamente a lesão da via biliar com o advento da videolaparoscopia, que na era da videolaparoscopia. O que chama a atenção em relação à presença da colestite aguda é esse aumento expressivo do risco de lesão da via biliar em comparação aos pacientes que não estão com colestite aguda. Pacientes sem colestite, pacientes com colestite, ou seja, ocorre realmente, é um fator de risco que deve ser associado. E com isso, fica evidente nesse gráfico que os pacientes com colestite aguda, pela própria evolução da doença, o processo inflamatório, levando à distorção da anatomia loco-regional, aumenta o risco da lesão inadvertida da via biliar.
E essa lesão ela ocorre por uma falsa interpretação da anatomia da via biliar, né, que é como se fosse essa heurística visual, né, descrita por Way em 2002, em que nós imaginamos, por exemplo, nessa imagem, como se nós estivéssemos vendo aqui o triângulo branco, sendo que o triângulo ele não existe, esse triângulo branco. Né? Então ocorre um confundimento na avaliação das estruturas do triângulo anatômico, né, do triângulo de calor, e o cirurgião acaba por lesar a via biliar. O mecanismo de lesão ele passa justamente por isso, né, por essa não identificação. Aqui a gente já vê uma bilirragia. Nós vamos falar um pouco sobre esse diapositivo mais à frente. Ocorre no começo uma bilirragia. Nesse caso especificamente, trabalhou-se muito próximo aqui ao sulco de Rouvière. Esses são vídeos conectados aqui na própria plataforma, né, do YouTube, com objetivo didático de demonstração. E a gente vê aqui a via biliar, né, formando aqui uma curvatura. O cirurgião, nesse caso aqui, ele não identifica de maneira adequada a via biliar e acaba por considerar o ducto colédoco como ducto cístico, fazendo uma ligadura clássica pelo mecanismo de Davidoff, né? Ele secciona inferiormente, continua com a dissecção até que ocorre o vazamento da via biliar, e aí ele percebe que ocorreu algo não programado, né, do paciente, um mecanismo aí clássico de lesão da via biliar principal. O que nós devemos prestar atenção é que o primeiro passo da lesão da via biliar geralmente é um controle inadequado da hemostasia ou um sangramento imprevisto no momento da dissecção do triângulo hepatocístico. Então esse é o mecanismo clássico que ocorre, começa um sangramento. Também isso aqui, vídeo retirado da própria internet. Começa um sangramento, provavelmente da artéria hepática. Nessa hora, a equipe cirúrgica tenta controlar esse sangramento, né, e a partir disso começa um mecanismo de realmente você perde a visão do campo operatório, dificulta a visualização das estruturas, e às vezes essa tentativa de hemostasia acaba por lesar a via biliar e as estruturas adjacentes. Nós fizemos um trabalho retrospectivo, né, da nossa experiência no tratamento cirúrgico endoscópico da lesão iatrogênica da via biliar principal, levando em consideração a nossa equipe cirúrgica aqui. Nós acompanhamos tratamento de 100 pacientes nesse período de 2003 a 2018. Esse trabalho foi apresentado na SBAD de 2020, mostrando que o quadro clínico inicial, a maioria dos pacientes se apresentava com icterícia. A maioria dos pacientes nós optamos por tratamento cirúrgico, um hepático jejunostomia, indução de RU, que mostra que nesse trabalho uma mortalidade expressiva do tratamento desses pacientes, que foi considerada em virtude, em especial, do referenciamento tardio do paciente, ou então com já uma segunda ou terceira abordagem realizada pela equipe que acompanhava inicialmente o paciente, o que acaba por, no momento que foi recebido os casos, estavam pacientes com casos mais complexos para a resolução dessas estenoses ou fístulas relacionadas à lesão inadvertida da via biliar. Então, essa é uma da coisa mais importante, né, que é essa mudança da cultura da colestectomia. Nós temos que ter uma cultura de segurança da realização da videocolestectomia. Seguimos
essas táticas e medidas propostas pelo professor Steven Strasberg, que é a adoção da visão crítica de segurança, a adoção de checklists para você uma estratificação desses pacientes e também medidas de você técnicas de você evitar trabalhar em cima da via biliar de certa feita inflamada, em especial aqui que nós vamos mostrar que é a colestectomia parcial. Então a visão crítica de segurança é duas estruturas e somente duas estruturas indo em direção ao infundíbulo da vesícula, a placa cística inteiramente dissecada e você ter essa região ali muito próxima às estruturas do pedículo da vesícula biliar com uma visão, você ter a certeza de confirmando com o seu auxiliar, claro, que você está trabalhando exclusivamente em cima do ducto cístico e da artéria cística. Não podemos deixar o cirurgião, ele é um aspecto da hard skill dele, ele saber anatomia e saber lidar com essas variações anatômicas. Então, como fica bem claro aqui no livro Arte da Guerra, né, quando nós dominamos o terreno de batalha, a nossa chance de vitória é muito maior. Então, essa anatomia da região do pedículo hepático, ela precisa estar bem clara na cabeça do cirurgião e as suas variações anatômicas, desde as variações da artéria hepática, a posição adequada da veia porta, a identificação sua no momento de inflamação, para não ter nenhum tipo de sangramento mais grave, e propriamente da via biliar, que são formas de você trabalhar exclusivamente em cima do infundíbulo, da vesícula e do ducto cístico. Quais são os pontos anatômicos que nós precisamos identificar no momento de uma colestectomia? Então nós temos o infundíbulo, claro, o linfonodo cístico, né, que é conhecido como epônimo de Mascagni, também as estruturas do triângulo de calor, né, então vai desde a borda hepática, a via biliar e ali o próprio ducto cístico, sabendo que o triângulo de calor é o ponto de reparo anatômico da artéria cística. Um outro detalhe anatômico é o suco de Rouvière, que é um suco na região do segmento 4 do fígado, né, que nós, como se nós fôssemos navegar superiormente a ele. Então, com isso, nós estamos navegando em águas tranquilas, em céu de brigadeiro. Porque quando você trabalha inferiormente ao suco de Rouvière, existe um risco de você estar trabalhando perto de estruturas vasculares mais nobres, como a artéria hepática ou seus ramos, uma artéria hepática aberrante, assim como você está trabalhando proximamente da via biliar principal, seja ela o ducto hepático ou o ducto colético. Nós temos que lembrar que com a colestite aguda ocorre um processo inflamatório aqui intenso, então ocorre uma adesão dessas estruturas, né? Essa é a distribuição mais comum da via biliar, né, da sua distribuição ducto hepático direito e esquerdo, ducto esquerdo e ducto hepático direito e os seus ramos anterior e posterior. Porém, ocorrem 10% aqui variações críticas, tá? Felizmente, em 75% dos casos, essa implantação do ducto cístico ela é angular, né? Mas nós temos implantações aqui, ó, começa em espiral, que dá a volta pela via biliar, assim como essa paralelo que, num processo inflamatório, ela pode levar a uma dificuldade de dissecção ou até mesmo uma lesão inadvertida. Essas são as variações críticas, né? Então nós precisamos estar cientes da presença desses ramos, tanto ramos posteriores em relação ao próprio segmento 4, ou então ramos aberrantes, ramos como esse aqui, ó, um ramo posterior saindo diretamente do ducto cístico, que são no momento da identificação, dissecção e caso preservação no momento da identificação de cada um deles. Devemos lembrar que também a vascularização da via biliar ela é uma vascularização axial, em que 2/3 dela ocorre de forma ascendente a partir da artéria gastroduodenal, né?
que é ramo da artéria hepática comum, tá? Aqui a artéria gastrodenal, e o terço superior ele já é ramo ali das próprias artérias hepáticas, né? Em especial a artéria hepática direita. Então, todas as vezes que ocorrer uma dissecção axial do ducto cístico, ou então uma lesão arterial associada a uma lesão inadvertida da via biliar, você torna esse segmento da via biliar isquêmico. Então, por isso que do tratamento, no momento da identificação da via biliar adequada, ela pode evoluir com uma estenose. Isso é o que a gente acaba acompanhando aí no tratamento desses casos de lesão de via biliar. Então, sempre lembrar desse detalhe da vascularização axial da via biliar. A artéria cística também, ela, em 80% dos casos, ela é ramo da artéria hepática direita, sofrendo variações em outros 20%. E devemos lembrar aqui dos ramos aberrantes que vão das variações anatômicas, né? Tanto da artéria hepática esquerda quanto da artéria hepática direita, ou então até mesmo da artéria hepática própria, né? Como ramos acessórios ou replaced, ou seja, de outras estruturas. Isso aqui é a tese de doutoramento do professor Alexandre Coutinho, do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né, capitaneado pelo professor Júlio, que mostra essa variação, né, a variação anatômica desses ramos, mostrando que um terço praticamente ocorre uma variação anatômica, que nós precisamos estar atentos a essas variações anatômicas. Aqui é a mais comum, a artéria hepática, vindo aqui diretamente da artéria hepática, uma artéria hepática acessória, né, uma artéria hepática vindo da artéria mesentérica, assim como a artéria hepática esquerda, ó, saindo aqui diretamente em tronco comum com a artéria hepática, com a artéria gástrica esquerda diretamente do tronco celíaco. Então, esses são pontos importantes que precisamos ter na memória. Por isso, historicamente, nós precisamos saber que a colestectomia é uma cirurgia que merece ser respeitada, pois a sua variação anatômica ela é muito comum. Tá? Esse é um ponto que devemos sempre reforçar. A anatomia, entre aspas, ideal, aquela que nós devemos identificar em toda estrutura para nós, em toda cirurgia para nós termos como uma cirurgia segura, é exatamente essa BSAFE, né, que isso aqui é um acrônimo proposto pela Associação Americana de Cirurgia Gastrointestinal, que você identificar o ducto biliar, né, o duodeno, tá certo? O sulco de Rovier, que você vai trabalhar acima dele, a artéria hepática, né, que você vê aqui saindo na artéria cística, a fissura umbilical, de maneira mais medial, tá certo? E você fazer o que é rodar o pedículo, né? E você tem uma visão posterior que é para você ver que a sua placa cística está dissecada de maneira adequada. E com somente duas estruturas, indo em direção ao infundíbulo da vesícula. Então essa é a imagem que todos nós gostaríamos de ver, mas que infelizmente na colestite aguda calculosa ela não se apresenta. Isso aqui é um paciente com uma colelitíase, né, sintomática, que foi com uma cirurgia letiva, uma situação totalmente diferente dos casos de colestite aguda. Então nós temos que estar preparado, por exemplo, em casos que você não identifica de maneira adequada a anatomia, ou que você encontra um processo inflamatório muito intenso, e que você fica em dúvida se está diante de uma via biliar com segurança, trabalhando com segurança em relação à cirurgia, é sempre tentar proteger ali a via biliar principal, pelos graves danos em termos de mortalidade relacionada à sua lesão. Então, quais são os mecanismos que a gente chama de gatilho de proteção biliar ductal, né? Que são, você tem que ter isso em mente, que é para poder tomar medidas de proteção.
Então, presença de fístulas internas, aderências inflamatórias muito firmes, quando você identifica ali uma variação anatômica crítica, massas inflamatórias, uma presença de uma hemorragia inadvertida no momento da sua dissecção, no momento de você redobrar o cuidado. Ao realizar uma colangiografia, você não identifica de maneira adequada a via biliar, você não consegue aplicar uma visão crítica de segurança de maneira adequada, fica em dúvida das estruturas, tá? Ou até mesmo aqui um caso mais evidente, que é uma bilirragia inesperada. Então isso aqui você precisa ficar com um cuidado redobrado, porque você está diante de uma situação que você precisa tomar medidas de proteção da via biliar principal. As principais medidas que nós temos adotada, em especial, é a colestectomia subtotal. Tá? Que você trabalha o mais distante possível ali do colédoco, do ducto hepático, e, em segundo plano, a conversão para uma cirurgia aberta, convencional. Porque quando ocorre a conversão, você perde a magnificação da imagem, você perde o efeito de compressão do próprio pneu peritônio, o que ajuda a você controlar um pouco a hemostasia, e que, ainda mais para os cirurgiões mais jovens, que estão vendo uma substituição cada vez mais expressiva na realização do serviço de residência médica da colestectomia laparoscópica, eles estão perdendo, de certa feita, a formação na colestectomia convencional. Então, esse trabalho é muito interessante porque ele mostra que os pacientes com colestite aguda, em que um trabalho europeu, belga, em que ocorreu o tratamento de maneira adequada por laparoscopia, ou aqueles pacientes que foram convertidos em virtude de dificuldade técnicas, a conversão ela foi associada a um grau maior de lesão da via biliar. Então, aqui fica um ponto interessante que a gente não sabe o que veio primeiro. Se a lesão levou à conversão ou se a conversão foi relacionada à própria lesão da via biliar. O que fica claro é que o paciente que sofre uma conversão da cirurgia, ele tem um caso mais complexo de doença. Tá? Então, quais são os princípios do tratamento videolaparoscópico? Primeiro de tudo, aqui já é um caso mais já com necrose da vesícula, pontos de necrose. São pacientes cardiopata em uso de anticoagulante. Isso é o que o professor Steven Strasberg ele chama dessa adesão inflamatória, que é o escorpião que vai morder ali o cirurgião e o paciente. Estamos utilizando técnica de dissecção, com uma boa apreensão da vesícula após a aspiração, e com isso, como nós vimos que era um caso de uma colestite mais severa, optamos por usar medidas de proteção da via biliar através de uma colestectomia subtotal, e mais uma vez com a necessidade de sutura ali daquele coto que fica da vesícula. Então, após você deixa um dreno ali, um dreno sentinela, claro, e com isso você escapa daquela área mais perigosa de dissecção. Também apresentamos um trabalho aqui em 2019 no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Fígado, Vias Biliares e Pâncreas, uma experiência com 43 pacientes com colestite grave, Tóquio 2 e 3, avaliando a morbimortalidade através do tratamento de medidas de proteção da via biliar da colestectomia subtotal. Um follow-up de 26 meses, o que nós vimos foi uma redução da morbimortalidade e com também 1% de lesão aqui de fístulas biliares que foram tratados 100% dos pacientes com CPRE, ou seja, você consegue esses vazamentos que ocorreram da região do infundíbulo, ali que foi suturado, eles conseguiram ser resolvidos por via endoscópica, e com isso você
evitou uma lesão de maneira mais grave da via biliar. Então, aqueles pacientes que já se apresentam com performance status ruim, por exemplo, com drogas vasoativas elevadas, um paciente típico de UTI que você é chamado para fazer uma avaliação, um paciente já mais grave, ele não consegue ser submetido a um processo anestésico cirúrgico. Nós podemos optar por uma colecistostomia, tá, para tentar tirar aquele foco infeccioso, e com isso, depois da melhora clínica inicial, você fazer uma colestectomia de resgate. Então, a colecistostomia ela pode ser feita ali à beira do leito, né, através de uma anestesia local, levando em consideração um ponto cístico, identificação com ultrassonografia, né, com a ajuda da equipe de radiologia. Aqui já existem cirurgiões com expertise de utilização da ultrassonografia, então identificação da vesícula, colocação de um catéter, aspiração daquele líquido purulento, e com isso você tira o paciente daquela emergência ali infecciosa. Na maioria das vezes o paciente apresenta uma melhora dos parâmetros infecciosos, e com isso você reprograma a colestectomia, retirada da vesícula, no momento mais adequado clinicamente. Precisamos entender, com a cultura da colestectomia segura, o objetivo da colestectomia é a proteção da via biliar. Isso é, e seguindo esse ABCDE aqui, como se fosse uma utilização aqui do ATLS, né? Identificação adequada da anatomia, utilização de medidas de fuga e de proteção da via biliar, que é que está mais difícil de ser trabalhada, a utilização sempre de uma visão crítica de segurança e a confirmação com o seu colega cirurgião no momento da cirurgia, uma documentação adequada dessa anatomia através de uma colangiografia, e é claro, sempre que diante de um caso mais complexo ou um caso mais desafiador, há o suporte ali de um especialista, um cirurgião mais experiente, ou até mesmo um cirurgião hepatobílio-pancreático, para auxiliar no tratamento desses casos mais complexos, para evitar uma lesão inadvertida da via biliar. Então, eu não acredito que a colestectomia seja uma cirurgia simples, portanto abordo cada caso como um procedimento hepatobiliar complexo, mas me surpreendo como às vezes pode ser fácil. Diante disso, nós temos que deixar aqui as mensagens finais, lembrando que a colestite aguda calculosa é uma doença que tem uma previsão de aumento da sua incidência, uma epidemiologia muito importante, em que a utilização de protocolos de atendimento, como o Guideline de Tóquio, que nos orienta tanto em relação ao diagnóstico, medidas de suporte, diagnóstico diferencial, devem ser adequadamente aplicados, assim como a visão crítica de segurança buscada no momento da cirurgia e a atenção desses pacientes em casos mais severos ou mais complexos, na mão de equipes de especialistas como cirurgiões do aparelho digestivo e cirurgiões hepatobílio-pancreáticos. Muito obrigado, e deixo aqui os comentários para nós podermos discutir sobre as dúvidas e aquilo que achar mais pertinente em relação ao assunto. Obrigado por assistir esse webinar.